Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então, nessa segunda parte, o segundo bloco, veremos os aspectos mais importantes da defesa trabalhista. A gente também chama de resposta trabalhista. Eu vou apresentar como que esse tema cai. O tema também é enorme, mas eu vou separar aqui os aspectos mais importantes. Aquilo que comumente a gente verifica lá no exame de ordem, cai, que é o mais importante. Na área trabalhista são 11 questões, são 6 de trabalho e 5 de processo. Todo final da prova, as questões 70 a 80. Das 11 questões, se você acertar pelo menos 6, 7, já considera um bom desempenho. Tá? Acertar todas é difícil, mas pelo menos umas 7 questões a gente vai lutar para que a gente consiga acertar tudo isso, tá bem? Vem aqui no quadro, vamos lá. Segundo tema da aula, defesa trabalhista. Defesa trabalhista. Tópico 1, introdução. Tudo começa pelos grandes fundamentos constitucionais. Isso aqui é fundamental a gente começar a estudar daqui. A gente começa analisando lá o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, que são os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Do contraditório e da ampla defesa. Então, se na prática, por exemplo, o juiz do trabalho não der oportunidade para o advogado da reclamada se manifestar ou ouvir uma testemunha, o comportamento do juiz é o quê, pessoal? Inconstitucional. A bolinha é princípio. Princípio. Princípios, né, ou princípios aqui, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, o direito de defesa é tão importante que tem amparo constitucional. E eu asseguro que vocês vão usar muito isso na prática. Infelizmente, com todo o respeito, muito juiz do trabalho esquece desse mandamento básico. Não ouve nossa testemunha, não quer ouvir, indefere pergunta e tudo mais. Esses comportamentos são arbitrários e inconstitucionais. A Constituição assegura não só o contraditório e não só a defesa, mas a ampla defesa. Se eu quiser ouvir 3 testemunhas, o juiz tem que ouvir as 3 testemunhas. Muitas vezes eu monto uma estratégia para chegar na 3ª testemunha. E por isso que está dando aquela briga toda. E aí a gente chega no extremo daquela advogada que foi presa na audiência, que é uma aberração aquilo ali. Aquilo ali, sem comentários. Né? Aquilo ali, a advocacia a gente tem que bater naquilo com todo o empenho. Né? Assim, tem que ter desagravo, tem que ter manifesto, tem que causar. O mínimo que a gente espera da magistratura é o respeito ao OAB, ao advogado. E você, como advogado, você deve respeito a um juiz, mas nunca abaixar a cabeça para um juiz. Nós estamos em pé de igualdade com a magistratura. É a magistratura, Ministério Público, OAB, em pé de igualdade. Ele apenas desempenha uma função diferente da gente. Só isso e nada mais. Não é um Deus, não é um semideus, é um servidor que está lá para julgar, para aplicar o direito ao caso concreto. E como advogado, temos que morrer defendendo as nossas prerrogativas. Nunca deixe de exercitá-las. Se o juiz de arbitrária sobe com comissão de prerrogativas, faz a consignação em ata, é para causar. Porque a gente tem o direito de trabalhar, de fazer o nosso trabalho. Tá certo? Nós estamos meio político hoje, né? Estamos meio tipo político, assim, né? Mas é verdade, porque aquilo é revoltante. Aquilo ali é coisa de revoltar. Vamos lá, vamos continuar. Oi? Não, e ainda juíza leiga, né? Com todo respeito, mas pelo amor de Deus, né? É bis in idem, né? Ainda. 847 da CLT. Vamos lá. Aqui nós temos características da defesa do reclamado. Características
da defesa do reclamado. Vamos lá. Primeira característica, pessoal. A. Ela é apresentada em qual momento? Em audiência. Olha que curiosidade. B. A gente aplica aqui o princípio da oralidade. Qual é o prazo? De 20 minutos. Nossa, ainda tem advogado na prática que faz isso? Um monte. Muito mais do que você imagina. Chega lá, na hora da audiência e fala, excelência, peça a palavra, defesa oral. O juiz pode bufar, pode fazer o que quiser. Mas o advogado tem o direito o quê, pessoal? 20 minutos. Doutor, qual a palavra? Tem 20 minutos para quê? Para você apresentar a sua defesa, no caso. E é curioso, né? Se nós escolhemos o direito, qual que é uma das grandes armas nossas, pessoal? É a fala. É a oratória, a retórica. A gente fala pra caramba, né? Por isso que normalmente a gente casa com a gente mesmo, né? Para aguentar a gente, é só a gente mesmo, né? Tanto que a gente fala. E é uma verdade mesmo, né? Eu até brinco que no meu casamento, mulheres não me entendam mal. Você imagina, eu casei com uma advogada, mulher, ainda trabalhista. Aí uma coisa que eu aprendi no casamento. Isso é os anos, 14 anos juntos. Ou você manifesta a sua vontade, ou você é feliz. Entendeu? Hoje eu adoto a segunda corrente. Já adotei minha primeira corrente. Hoje é ok, tá bom. Uma coisa que eu aprendi. Não dá para ganhar de vocês. É impossível. É impossível. Porque você vem com argumento, réplica, tréplica. Putz, meu, deixa eu ganhar uma vez pelo menos. Né? Não. Então deixa pra lá. Vamos pra cima. E outra, mulheres, hã? Só deveres, né? Fora questões patrimoniais também. Você aprende uma classificação de bens quando você casa. Tem os bens comuns e os bens da esposa. Os seus bens você não tem mais. Então são bens comuns e bens da esposa. Os seus bens você acaba perdendo também totalmente. E mulheres, só uma última observação. A gente consegue não pensar em nada. É possível não pensar em nada. Elas não acreditam na gente. Eu chego em casa, eu pego o controle. Eu estou trocando de canal. Esposa do lado. Amor, o que você está pensando? Em nada. Em nada. Não é possível. É possível. Eu não estou pensando em nada. Eu só tô trocando de canal. Ah, tá vendo? Aconteceu alguma coisa. Eu falei, não aconteceu. Eu só estou trocando de canal. Então nós temos o direito constitucionalmente assegurado de trocar de canal e não pensar em nada, não é? Vamos lá. C. Vamos lá. Após a leitura da reclamação trabalhista, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Quando esta não for dispensada por ambas as partes. Isso nunca vi na prática. Não conheço um advogado que viu e não conheço um advogado que conhece um advogado que viu. Isso aqui é só para quem prova. Você imagina o juiz perguntando, doutores, querem que eu leia a petição inicial? Não? Você imagina o juiz lendo a petição inicial na audiência. Então, vai estar na CLT. Então, vamos lá. Apresentada em audiência, princípio da oralidade, prazo de 20 minutos, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Bom, aqui tem uma observação. Nós temos o novo parágrafo único do artigo 847 da CLT. Novo parágrafo único do artigo 847, Lei
13.467, 2017, reforma trabalhista. Novo parágrafo único do artigo 847. O que fala o texto? No caso de PJE, processo judicial eletrônico, a defesa escrita poderá ser apresentada, até a audiência. Então, nós temos a previsão aqui, pessoal, da defesa escrita e também até a audiência. Cuidado. Existe uma lenda urbana que fala que é até 1 hora antes da audiência. Aonde que está isso, pessoal? Não existe. A ideia é até a audiência. Eu lembro de um caso que chegou no TST. Foi assim. Estava na correria, o escritório deixou para a última hora para apresentar a defesa. Beleza. O advogado saiu correndo fazer audiência, o pessoal no escritório ficou lá para inserir, para subir a contestação PJE. A audiência atrasou. E aí, o que normalmente algumas varas fazem? Puxam todos os processos no começo do dia. E aí, na hora que foi fazer audiência, cadê a defesa? Não tinha defesa. O advogado falou, eu estava vindo para cá, o pessoal do escritório inseriu a defesa. Não, doutor, não está sem defesa, não teve defesa, etc. Bom, a questão chegou no TST, e o TST declarou nulo o processo a partir de então, dizendo o seguinte, que era obrigação da vara fazer a atualização do sistema para levantar se tinha defesa até o momento de começar a audiência. Portanto, se a audiência atrasar, eu tenho direito até começar a audiência de apresentar o quê? Apresentar a defesa escrita. Não é até 1 hora antes, é até a audiência. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Além disso, nós temos artigos 799 a 802 da CLT. Artigos 799 a 802 da CLT, que você vai ler. Aqui nós encontramos as exceções rituais na justiça do trabalho. Ainda defesa, pessoal. Estou só na introdução do tema. Você vai ler esses artigos, exceções rituais, e temos duas na CLT. Nós temos a exceção de incompetência relativa e nós temos a exceção de suspeição. Temos a exceção de incompetência relativa. Lembra que eu falei lá na primeira aula que a gente manteve? No processo civil é preliminar de contestação e no processo civil a suspeição ou alego por simples petição, mas aqui na área trabalhista a gente continua com essas exceções ainda. Felizmente, infelizmente, mas continuamos. Agora, uma curiosidade, eu vou ditar um texto. Tá faltando uma, não tá? Qual que está faltando? Que a CLT não prevê. A exceção de impedimento. A CLT só prevê o que eu já vou ditar, a exceção de incompetência relativa e a exceção de suspeição. Anota no caderno o seguinte. Prevalece o entendimento do cabimento da exceção de impedimento na justiça do trabalho. Prevalece o entendimento do cabimento da exceção de impedimento na justiça do trabalho. Então, nós temos as três. Exceção de incompetência relativa, exceção de suspeição e exceção de impedimento.
Mas, pessoal, acabou. Em termos de defesa, um tema tão importante desse, a CLT só prevê artigos 847, artigos 799 a 802. Só isso. Então, anota embaixo. Dessa forma, o tema defesa trabalhista, também é regulamentado pelo CPC. O tema defesa trabalhista também é regulamentado pelo CPC. Ou seja, pessoal, qual que vai ser o lado bom? Que a gente também faz revisão de processo civil. Então, entenda, não tem como, falei lá na primeira aula, estudar processo de trabalho sem estudar processo civil. É impossível, porque a base vem toda de lá. O lado bom é que você está revisando também o processo civil. E a gente tem aí para você estudar os artigos 336 e seguintes do CPC. Hoje à noite vai ter bastante leitura em casa, né? 336 e seguintes. Até amanhã cedo. Virá madrugada. Sem tomar banho. Isso aí. Sujão. 2. Vamos falar agora da contestação. A gente fez toda a introdução. Agora vamos falar da contestação. A peça que mais caiu na segunda fase em trabalho. Eles cobraram 11 vezes contestação. Foi a peça mais cobrada, a segunda RO e a terceira reclamação trabalhista. Né? Mas a contestação realmente é campeã de audiência. 11 exames de ordem, contestações. Na prova passada, caiu uma contestação e agora, nessa última domingo, caiu um recurso ordinário. Né? Bom, a contestação, ela é a principal defesa ou resposta da reclamada, é a principal defesa ou resposta da reclamada, e ela é regida por 2 princípios. Quando você elabora a contestação, tem que pensar em 2 princípios. E essa teoria, pessoal, é aplicável também no processo civil. A ideia é a mesma. Alguém sabe os princípios da contestação? Sem chance. Nem chutar assim. Sem criatividade jurídica. Vamos lá, força. Primeiro princípio A. Vamos colocar aqui. É o princípio... Vamos lá. Da impugnação específica. Ou do ônus da impugnação especificada. Princípio da impugnação específica ou do ônus da impugnação especificada. Isso está no artigo 341 do Código de Processo Civil. 341 do CPC. O que significa essa impugnação específica ou ônus da impugnação especificada? Anotem embaixo o conceito. Anotem lá. Compete à reclamada, impugnar especificadamente, compete à reclamada impugnar especificadamente cada fato barra pedido,
mencionado pelo reclamante na exordial. Mencionado pelo reclamante na exordial. Ponto. Fato não impugnado. Fato não impugnado. Torna-se incontroverso. Fato não impugnado. Torna-se incontroverso. Havendo a presunção relativa de veracidade. Fato não impugnado. Torna-se incontroverso, havendo a presunção relativa de veracidade. O que é isso? Vem aqui no quadro. Imagina o seguinte, ó. Nós temos de um lado o reclamante e de um lado o quê? A reclamada. Vamos imaginar que eu tenha A, B, C, D, E, F. Qual que é a obrigação do advogado, pessoal? Bater um por um. Fazer o checklist de cada um. Bater ponto por ponto, fato por fato, fazer essa impugnação específica. Então, na segunda fase do OAB, por exemplo, trabalho na vida prática. A depender do número de pedidos, eu já sei quantas teses eu tenho em contestação. Porque a minha obrigação é fazer o quê, pessoal? Bater um por um. E se eu esqueço de bater um? Fato não impugnado torna-se incontroverso. O juiz já pode, se ele quiser, até julgar procedente aquele pedido. Se ele não for impugnado, ele torna-se incontroverso. Então, o que não cabe em regra? Então, vamos anotar aqui. Em regra, não cabe contestação por negativa geral. Algumas pessoas podem fazer isso. Nós, simples mortais, não podemos. Você imagina se a gente pudesse fazer uma defesa assim. Excelência, todos os fatos / pedidos ventilados pelo reclamante não merecem guarida. Ponto. Data e assina, protocoliza. Pronto. Você cumpre 400 prazos um dia, né? Não tem problema, não tem limite. A gente não pode, tem que fazer ponto por ponto. Bater tópico por tópico. Isso dá bastante trabalho na prática. O que normalmente a gente faz no escritório? De tanto que você ficar lendo a contestação, a leitura fica viciada. O ideal é você dar para um colega ler também, porque pode ser que escapa alguma coisa. Escapou alguma coisa, pessoal, a Inês é morta. Aquele pedido vai se tornar incontroverso. Então, é a contestação que vai definir o que é controvertido e o que é incontroverso. E aquilo que é controvertido vai ser objeto do quê? De instrução, para o juiz formar o seu convencimento e aplicar o direito ao caso concreto para resolver a lide. Então, essa é a ideia básica do raciocínio processual. Né? Então, esse era o primeiro pedido. Beleza? O primeiro princípio. O segundo princípio que rege a contestação é o princípio da eventualidade. Princípio da eventualidade ou da concentração de defesas. Princípio da eventualidade ou da concentração de defesas. E isso está no artigo 336 do Código de Processo Civil. Alguém sabe o que é o princípio da eventualidade? Ele é bem conhecido na prática, quando a gente faz a contestação. Tem ideia, não? Anotem no caderno. Força. Vocês estão me olhando com ar tipo de perplexidade, né?
estão ouvindo isso pela primeira vez, assim, tipo, né? O cursinho que deve ser revisão acaba sendo uma visão, né? Vamos lá. O que é esse 336 do CPC? Anotem lá do lado. Compete a reclamada. Vamos lá, pessoal, força. Compete a reclamada alegar toda a matéria de defesa. Compete à reclamada alegar toda a matéria de defesa na contestação, toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Então, a ideia que eu já vou explicar o que é isso. Alegar toda a matéria de defesa, como você anotou. E aí, nesse caso, não é cabível, já vou explicar, a contestação por etapas. Isso aqui é um absurdo. Deixa eu explicar por quê. Isso obriga o advogado a ser contraditório na defesa. Ele tem que ser. Então, vou exagerar para você não esquecer na prova. Excelência, sobre isso você é absolutamente incompetente para julgar. Embaixo. Na eventualidade de Vossa Excelência entender que é competente, houve prescrição. Embaixo. Na eventualidade de Vossa Excelência entender que não houve prescrição, o reclamante não prestou horas extras. Aí você fecha com chave de ouro. Por fim, por amor à argumentação, na eventualidade de Vossa Excelência entender que prestou horas extras, foi apenas uma por dia. Esse último parágrafo matou todos os outros. Só que se você não coloca isso, na audiência você não pode inovar. Então, quando a gente está fazendo audiência, o que o juiz está olhando? A contestação. Você não pode trazer nenhuma informação nova que não esteja onde? Na contestação. Não existe, pessoal, no Brasil, por isso que você, com todo o respeito à Globo, do talento que ela tem em fazer novela, mas a audiência da Globo. Não, vou segurar um documento surpresinha. E na audiência eu saco a surpresa. Pessoal, no nosso direito não existe surpresinha. Existe devido processo legal, contraditório. Não existe sacar documento na audiência. Não, vou trazer uma testemunha que essa vai inovar. Não existe. Toda a produção probatória feita em audiência já veio dita na petição inicial e na defesa. Você vem confirmar o que disse a petição inicial ou o que disse a defesa. Não tem surpresinha. Hoje mesmo, estava falando com um cliente que ele está me contratando para fazer uma sustentação oral em rescisória. E aí eu só estou pegando a sustentação oral. O que eu estou olhando lá? Sem entrar nos detalhes dos nomes, é só para você entender. Eu só posso sustentar oralmente respeitados os limites da petição inicial. Eu não posso chegar no tribunal e trazer surpresinha. Glu, glu, olha, olha lá, surpresa. Não. Eu tenho que, quando eu falo, ficar limitado à petição inicial. Como eu não fiz a petição inicial, eu vou fazer um estudo do processo e ver como que eu vou defender lá. Por exemplo, quinta-feira eu tenho uma sustentação oral. Essa tudo bem. Essa é do caso do escritório. Eu acabei fazendo, eu conheço a peça, portanto eu sei como é que chega lá. Agora esse outro caso, putz, doutor, mas se a petição inicial não tem essa informação, na sustentação oral você complementa. Não tem complemento. Eu fico adstrito àquilo que está no processo. Eu não estou falando de direito superveniente, prova nova, nada disso. O que eu estou falando, em regra, eu tenho a limitação. Então, a contestação, se ela limita a audiência, a minha contestação tem que ser a mais resumida possível ou a mais completa possível? A mais completa possível. Então, pelo princípio da eventualidade, eu tenho que alegar toda a matéria de defesa. Se eu esqueço de fazer isso, ocorre o quê, pessoal? Preclusão. Eu não posso alegar depois. Se for mal feito, então, estude melhor para o próximo processo. Né? Pode falar. Isso. É isso.
Você sacou. O princípio da eventualidade, até o pessoal da tecnologia, ele monta aqueles quadradinhos, né? Ele é muito talentoso da técnica. Você vê que ele monta quadradinho, monta os esqueminhas, né? O princípio da eventualidade, ele força a gente a ser contraditório. Não precisa notar porque é mais profundo. Tem um princípio do direito civil que me assegura o direito de não ser contraditório, que é o princípio do venire contra factum próprio. Então, eu acho que eu poderia alegar esse princípio também na contestação para permitir eu quebrar a contestação. Mas isso não é possível. Só que se você não coloca essa frase, você não pode argumentar isso depois na audiência. Então, a gente tem que trazer mesmo toda a matéria de defesa. E como que é essa toda a matéria de defesa, pessoal? Essa toda a matéria de defesa, olha só, é dividido isso em 3 partes. Só para você entender a complexidade da contestação. Quando eu vou apresentar a contestação, eu tenho que apresentar essas 3 partes. Então, vamos trocar as cores aqui. Primeira parte, a gente chama de defesa processual. Essa defesa processual, eu estou falando das preliminares de contestação. Preliminares de contestação. E nessas preliminares de contestação, a gente vai alegar vícios processuais. Eles estão basicamente no artigo 337 do Código de Processo Civil. Já ouviram falar, pessoal, de preliminares? Certo? Vamos dar alguns exemplos. Exemplo famosão. Inépcia da petição inicial. Outro exemplo. Incompetência absoluta. Outro exemplo. Carência de ação. O que é carência de ação mesmo, hein, pessoal? Quando que eu falo que o autor é carecedor de ação? Não me olhem assim, pessoal. Quando o direito não é líquido e certo. Será que é isso? Não está totalmente... Quando falta... É isso aí. Quando falta uma das condições da ação. Hoje nós temos 2 condições da ação, não precisa notar, que é a legitimidade e o interesse. Lembra que o CPC anterior tinha 3. Possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade. O novo CPC derrubou a possibilidade. Então nós temos duas condições da ação. Interesse processual e legitimidade das partes. Se faltar uma das duas, o autor é carecedor de ação, o que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito. Tá? Então, o alego vício processual. Teve um caso, e eu vou falar com todo o respeito, e eu não estou mentindo, é só você na internet no Migalhas. Tem uma sentença trabalhista famosa, que é a sentença trabalhista das 15 preliminares. Teve um advogado trabalhista de empresa que ele alegou 15 preliminares. O juiz ficou tão louco da vida, ele poderia ter ficado quieto. Ou só extinto, sei lá. Olha o que ele coloca, foi até na corregedoria isso. Ele falou, quem gosta de excesso de preliminar é mulher e não o juiz do trabalho. Olha o comentário que ele fez. O negócio viralizou. Pode colocar no Google depois. Migalhas, pesquisa, sentença trabalhista das preliminares. Ele falou, essa sentença seria o sonho de qualquer mulher, colocou lá. Nossa, não preciso nem falar. Se viralizou na época, você imagina nos dias de hoje. Esse juiz ia morrer no Brasil, acho, quase, né? Então ele colocou isso, muito infeliz a colocação, mas qual o recado que ele deu? Que não é para advogado também ficar alegando muita preliminar, mas que a gente pode alegar esses vícios, sem dúvida nenhuma a gente pode alegar. Mas depois pesquisem lá, é só você no site do Migalhas, coloca a sentença, tem a matéria lá, até hoje, está no Google, você acha fácil. Segunda parte. A gente fala da defesa
indireta de mérito. Essa defesa indireta de mérito, a gente também chama de prejudicial de mérito, que não se confunde com preliminar de mérito, mas sim prejudicial. Já vou dar o conceito. O que é essa prejudicial de mérito? Anotem o conceito. Prejudicial de mérito. Anotem lá. A reclamada reconhece o fato constitutivo do direito do reclamante. A reclamada reconhece o fato constitutivo do direito do reclamante. Vírgula Griffin. Mais alega a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Mais alega a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Pessoal, é mais ou menos assim. Devo, não nego, mas. É o mas. Então a ideia aqui é a empresa alegar o quê, pessoal? Fato. O que a empresa alega? Como você anotou, fato, impeditivo, modificativo ou extintivo. Isso tem íntima relação com o quê? Com o ônus da prova. A gente vai ter aula de ônus da prova, tá? Isso está no artigo 818 da CLT, fruto aí da reforma trabalhista, e eu vou dar exemplos. Exemplos. Exemplo fácil. Prescrição. Não, vamos começar mais fácil ainda. Pagamento. Devia, não nego, mas já paguei. Pagamento. Outro exemplo, pessoal, prescrição. Sabe outro exemplo? Justa causa. Quem que tem que provar justa causa, pessoal? A empresa. O ônus da prova é da empresa. Justa causa. Agora, ó, anotem esses três. Largue a caneta, presta atenção. Um caso que eu tive só para você entender. Sem citar nomes, eu peguei a defesa de um escritório para fazer um advogado em trocação pedindo um vínculo. Que é aquela discussão que a gente tem de todo escritório, que é o advogado associado ao escritório, se tem vínculo, se não tem. Putz, é uma discussão que está inclusive no Supremo e tal. Bom, quando eu fiz a reunião com os sócios do escritório, eu falei o seguinte, olha, a gente tem dois tipos de defesa aqui. Se a gente negar que o advogado prestou serviços aqui, quem que tem que provar que prestou serviço, pessoal? O advogado? É o reclamante que tem que provar que trabalha no escritório. Só que eles falaram para mim, doutor, não tem como. Porque tem e-mail dele, tem o logo do escritório, ele trabalhou aqui. Então, a gente reconhece a prestação de serviços, mas na qualidade de trabalhador autônomo porque era associado. Olha só a diferença. Se eu negasse a prestação de serviços, a prestação de serviços é um fato constitutivo do reclamante. Agora, se ele entrou com a ação alegando que trabalhou no escritório e pediu vínculo, eu estou reconhecendo que ele trabalhou no escritório, mas na qualidade de trabalhador autônomo. Eu estou atraindo o ônus da prova para mim. Então eu tive que provar no processo que ele não era o quê? Empregado. Que ele era autônomo. E como que eu quebro o vínculo empregatício? Qual é a grande característica do autônomo? Não ter subordinação jurídica. Então foi nessa linha. Que ele podia faltar, que ele não tinha que justificar,
que ele tinha processos dele que não se confundiam com o do escritório e tudo mais, e no final das contas acabou dando certo. Mas você entende o tipo de defesa? Então eu estou reconhecendo o fato constitutivo, mas alegando que é um fato impeditivo, modificativo, extintivo, estou atraindo ônus à prova para mim. Certo? E a terceira parte da defesa, vamos lá, terceira parte. Defesa direta de mérito. Essa é a clássica, né, pessoal? Defesa direta de mérito. A reclamada vai atacar diretamente os pedidos da inicial. Opa, diretamente os pedidos da inicial. Exemplo. Não cabimento de adicional de transferência. Não cabimento da equiparação salarial. O que ele pede, você quebra. Daí a gente chama de defesa o quê, pessoal? Direta de mérito. Então a contestação, ela é técnica ou não? Técnica, não é? Como que eu bato na petição inicial? Primeira coisa, eu tenho que identificar se tem um vício processual. Inépcia. Por exemplo, tem causa de pedir sem pedido ou pedido sem causa de pedir. Vício processual. Depois, eu vejo se eu consigo limitar um pouco o mérito. Prescrição, exemplo. E depois eu entro no mérito que eu ataco tudo que ele pediu. Então, se na petição inicial eu coloco nomes positivos, na contestação eu coloco nomes negativos. Do não cabimento de hora extra, do não cabimento adicional, do não cabimento não sei o que, você vem batendo. É uma peça que eu acho muito gostosa para fazer, tanto na prova quanto na militância prática. Eu prefiro fazer contestação do que petição inicial. Uma petição inicial bem feita é extremamente difícil. Especialmente a parte de fatos, você juntar a documentação. A contestação, você já pega algo pronto. Agora, a petição inicial, não. É ela que abre o processo. Então, fazer uma boa petição inicial realmente é uma técnica bem importante. Tranquilo? Observações finais estão liberados. Uma primeira eu já tinha falado e a segunda é nova. São duas. Já falei a técnica para vocês, né? Quem for dar aula, o aluno está cansado, solta assim na aula. Observações finais. O aluno até ergue na cadeira assim, fala, putz, graças a Deus está terminando a aula, né? Aí você joga 54 observações finais, mas pelo menos você ganha mais 1 hora e pouco aí de aula de gás, né? Então vamos lá, primeira observação. Vamos colocar assim, ó, primeira. Anotem assim, com a reforma trabalhista, foi mantida a exceção de incompetência relativa, na Justiça do Trabalho. Foi mantida a exceção de incompetência relativa na Justiça do Trabalho. Isso está no artigo 800 da CLT, fruto da Lei 13.467/2017. Só lembrando do prazo. Agora o prazo é de quanto? De 5 dias. E quanto que era antes? 24 horas. Agora o prazo é de 5 dias. Essa é a pegadinha.
E lembra que os prazos processuais, eles são todos hoje o quê, pessoal? Todos úteis, né? Lá no processo civil, ou Leandro Leão ou Beto vai falar o que para vocês? Que a incompetência relativa é uma preliminar de contestação. Não serve para a gente. Para a gente continua a peça, exceção de incompetência relativa. Tá? E a segunda observação, anotem lá, a reconvenção é compatível com o processo do trabalho. A reconvenção, ela é compatível com o processo do trabalho. Isso está no artigo 343 do Código de Processo Civil. O que vocês têm em processo civil, que é a ideia de contra-atacar, que é a reconvenção. E hoje, lembra, com o novo CPC, a reconvenção ela é feita no bojo da própria contestação. Hoje ela é feita no bojo da própria contestação. O que eu tinha antes como peça autônoma, agora é uma tese dentro da própria contestação. Tá? Vou dar um exemplo simples. Você está advogando para a empresa. O trabalhador teve o dia de fúria. No dia que ele saiu, xingou o chefe, jogou o monitor no chão, pegou a pedra, atacou na vidraça da empresa, beleza. E ainda depois entrou com a ação trabalhista. Estou advogando para a empresa. Eu apresento a defesa de tudo isso, e eu aproveito esse momento e faço um pedido dentro da contestação, que ele repare os prejuízos ocasionados. Eu vou pedir isso no bojo da própria contestação. Eu peço como, pessoal? Via reconvenção. Então, hoje não faz muito sentido uma diferença que a gente fazia no passado de reconvenção com pedido contraposto, porque hoje eu faço esse pedido, esse contra-ataque dentro da própria contestação. Beleza? Só alegria? Obrigado pela atenção, pensamento positivo, ânimo firme, bom restante de aulas e até nosso próximo encontro.